Olá, eu sou Evelyn Fernandes e antes de mais nada eu quero agradecer muito a coordenação da Escola Livre Audiovisual da Chapada Diamantina pelo convite. Eu estou muito feliz de estar participando desse movimento do ELA. Então, eu começo hoje falando um pouquinho, essa primeira aula, da minha trajetória. Eu sou jornalista, trabalhei por cerca de 20 anos em emissoras de televisão em Salvador como editora de texto, que tem a função, junto com o repórter, de criar o texto das reportagens, ou seja, o roteiro das matérias. Neste meio tempo, eu comecei a estudar roteiro de ficção. Fiz uma pós-graduação em roteiro na Faculdade Jorge Amado. Interessante que nessa época a gente pouco falava em série de TV. O foco mesmo era cinema, filme. Ainda nessa época, em 2003, eu ganhei um edital do estado da Bahia para escrever um roteiro de longa-metragem de ficção, chamado Pilão Arcado. Foi minha primeira experiência escrevendo um longa. Depois, eu saí do jornalismo diário, da edição de matérias, e comecei a trabalhar na TVE, na TV Pública da Bahia. E lá, eu tive a oportunidade de trabalhar no setor de documentários, programas especiais, interprogramas. Na época, o diretor da TV era o cineasta José Araripe. E por ser cineasta, ele tinha bastante experiência já com roteiro. Então ele me incentivou a criar séries de interprogramas, de escrever roteiros para documentário, e eu realizei 3 documentários. A Boa Morte, sobre a Irmandade da Boa Morte, sobre o Abaeté, a Lagoa do Abaeté, o aspecto ambiental e cultural, e Fotográficas, que é um documentário sobre as mulheres na fotografia, um pouquinho da história das mulheres na fotografia. Em 2007, eu participei de um projeto de extensão da Universidade Federal da Bahia, chamado Estação do Drama, com uma série de ficção, A República. A Estação do Drama, ela foi bem importante nessa minha caminhada como roteirista. Foi quase um ano tendo aulas e oficinas com diversos professores e profissionais do mercado do audiovisual. Então, a partir daí, eu comecei a fazer outros cursos, não só de ficção, como também de narrativas documentais. A gente sempre tem que estudar muito. Em 2018, eu e minha família nos mudamos aqui para o Vale do Capão, onde eu estou. Eu e meu companheiro, que também é do audiovisual, montamos a produtora Campo Criativo. E aí, durante esses 3 anos que aqui estamos instalados, nós realizamos diversos trabalhos, entre eles a cobertura audiovisual da Feira Literária de Mucugê, clipes para bandas locais, uma oficina de audiovisual para alunos da escola pública daqui do Vale, uma oficina presencial, quando a gente podia, estar nesse lugar presencial. E agora eu estou no processo de gravação de um curta-metragem documental, Áurea. O filme, ele mostra o cruzamento de 2 sabedorias. A tradicional da parteira Áurea, uma senhora de 92 anos, e o conhecimento científico do médico Áureo, de 69 anos. Os dois são referências do parto domiciliar aqui no Vale e têm a coincidência de ter o mesmo nome. Esse curta ele foi selecionado no edital audiovisual de 2019. E ele já era para estar pronto se não fosse a pandemia, mas logo vai estar. Também nesse momento, eu acabei de realizar, quer dizer, nós, a Campo Criativo, 4 vídeos ambientais para o Cine Caeté, para o Cine Clube daqui do Capão. São vídeos de 5 minutos com moradores daqui, sobre temas do cotidiano deles, ligados à natureza e o bem viver. Esses vídeos eles já estão disponíveis na internet e eu vou mostrar para vocês como eu fiz o roteiro na próxima aula. Então agora a pergunta que não quer calar. O que é um roteiro? O roteiro é a organização de uma obra audiovisual, seja ela um longa-metragem, um curta de ficção, uma série, um documentário, reportagem, clipe. Porém, existem diferenças entre um e outro. Escrever uma ficção não é o mesmo escrever um documentário, por exemplo.
E aí nessa aula, nessa primeira aula, eu vou começar pelo roteiro de ficção, para longa ou curta-metragem. O roteiro, ele nasce a partir de uma ideia original ou da adaptação de uma obra existente. A história pode surgir de um sonho, de uma matéria, de um jornal ou revista, de uma lenda da sua cidade ou da comunidade, de uma conversa que você ouviu do colega ou da vizinha e até mesmo dentro da sua casa. Toda a família tem uma boa história. O roteirista nada mais é do que um observador e curioso. E tem que gostar de ler, escrever e ter paciência. Sim, porque escrever roteiro é a arte do reescrever. É o que a gente chama de tratamento. Tem roteiro de ficção que pode passar por até 10 tratamentos. 10 vezes a pessoa foi lá e reescreveu o roteirista. Para um roteirista, tudo é roteiro. Essa é um trecho de um texto de Jean-Claude Carrière, é um roteirista bem famoso francês. Ele diz assim: para um roteirista, tudo é roteiro. Todo olhar dá origem a uma cena. Um pintor vê atitudes, cores, um músico ouve notas, um roteirista vê em toda parte um filme, uma ação. E há ações em todo lugar, dentro e fora de si. É preciso interessar-se pelo que sucede lá fora, assim como pelo que acontece em seu interior. E ir buscar no interior dos outros, quando em seu interior não se encontram mais respostas. Acho bem bacana isso que ele diz. Outra coisa, quando a gente está nesse início, né, ainda da ideia, então antes de começar a escrever o roteiro, você pode começar por um exercício simples, respondendo as seguintes perguntas. Qual é a história? O que você quer contar? Qual o conflito? Todo filme, série, documentário tem um conflito, assim como a nossa vida, né? Não existe vida sem conflito. Que contexto ou universo esse projeto revela? A história ocorre no mundo contemporâneo, no passado, no futuro? É o Brasil de hoje? De Bolsonaro, pandemia? Ou no Brasil da década de 70, 80? Qual o universo? O sertão ou o litoral? Tudo isso influencia na construção do roteiro. Outra pergunta. Como essa história será contada? Qual a estrutura narrativa? Terá um narrador ou será pelo olhar de um personagem principal? Ou pela história de um grupo? Qual é o ponto de partida e o ponto de chegada? Né? Falando em roteiros clássicos, de filmes clássicos, tem assim, não só filme como livros, início, meio e fim. Então isso é bem interessante se pensar. Às vezes eu já tive ideia de roteiro, que eu sabia como eu começava, eu sabia o meio da trama, mas eu não sabia como terminava. E ali eu ficava. Como é que eu vou terminar esse filme? Outra pergunta. Por que você quer contar essa história? Essa pergunta é boa. Qual é a sua motivação, pessoal, para escrever essa história? Por quê? Outra, última pergunta. Por que essa história vai interessar o outro? Por quê? Porque alguém vai assistir, né, esse filme, né? Ela tá lá no roteiro, vai assistir. Então, é interessante também a gente pensar nisso. São perguntas, inclusive, que muitas vezes quando a gente vai fazer um projeto com um edital, a gente tem que responder. Eles botam de outras formas, objetivos, justificativa, eles usam outras palavras, mas no fundo são essas respostas. Aí vamos falar agora de personagens. Todo roteiro tem um personagem. Gente, animal, seres fantásticos. Você precisa saber qual o perfil deles, características físicas e emocionais, seus objetivos, suas fraquezas, conflito. Tudo isso ajuda no desenvolvimento da trama. O cineasta, roteirista, diretor, professor maravilhoso, Orlando Senna, que nasceu aqui em Lençóis, né, aqui pertinho, Lençóis, aqui na Chapada, diz o seguinte sobre a criação do personagem. Um personagem tem sempre um alto percentual do autor. O autor coloca nele coisas que viu, pessoas que conheceu, que observou, ou então características de outros personagens, referências a personagens da literatura ou até mesmo do cinema. Mas mesmo essa colocação tem muito do autor. É a maneira como ele vê o mundo e coloca dentro da história. É massa isso, hein? Outra dica ainda sobre a construção do personagem
é que o roteirista precisa conhecer o mundo no qual seus personagens vivem, né? Porque o personagem, às vezes, ele já é vivo. Você ainda não criou ele, mas ele já está vivo dentro de você. Se não conhece os detalhes, precisa pesquisar bem o contexto econômico, social, cultural e histórico. Se você está falando de um médico, como é que esse médico trabalha, como é o dia a dia dele, se está falando de um agricultor, como é esse dia a dia dele. Pronto, aí você já sabe ali, já tem a ideia estruturada, você já tem os personagens, então vem a sinopse. O que é a sinopse? A sinopse em poucas linhas, você vai escrever resumidamente qual é a história do seu filme. Eu vou pegar como exemplo o filme Chica, que tem o roteiro e direção de Andréa Ganais, e foi todo gravado em Lençóis, com atores de Lençóis, toda uma equipe de Lençóis, isso é uma maravilha. Então, a sinopse é: uma mulher garimpeira no interior da Bahia, sua luta, sua sorte e destino contados com os ingredientes de ação, aventura e mistério, que nas terras da Chapada Diamantina são sempre pano de fundo. Então, em poucas linhas, você já fica, poxa, quero assistir esse filme, que legal. Vou dar um exemplo de uma outra sinopse, que é de um filme chamado Narradores de Javé, de Eliane Café. E aí é uma sinopse já maior, já diferente, mas olha como é. A pequena cidade de Javé será submersa pelas águas de uma represa. Seus moradores não serão indenizados e não foram sequer notificados, porque não possuem registros nem documentos das terras. Inconformados, descobrem que o local poderia ser preservado se tivesse um patrimônio histórico de valor comprovado em um documento científico. Eles decidem, então, escrever a história da cidade, mas poucos sabem ler e só um morador, o carteiro, sabe escrever. Esta é Javé, uma cidade com os dias contados. Vão construir a barragem, Javé está no caminho das águas. Logo isso aqui tudo vira represa. Então, a sinopse, para a gente fechar, ela é aquele momento em que você encontra um amigo, ele pergunta: o que você está fazendo? Você fala: eu estou escrevendo um filme, um roteiro de filme. E ele vai perguntar para você: é sobre o quê? E ali você está com pressa, ele também, rapidamente, você vai dizer para ele do que se trata o filme. E aí, agora a gente vai falar argumento e roteiro. Já tem a sinopse, vem agora para argumento e roteiro. Tem autor que prefere começar pelo roteiro escrever. Outros preferem escrever primeiro o argumento. Eu já digo que é sempre bom ter o argumento, porque muitos editais e concursos de roteiro pedem esse argumento. O que é o argumento, então? O argumento é um texto corrido, sem diálogos, contando detalhes da história. É também quando a ideia começa a tomar forma. Todo argumento deve ser escrito em prosa e no tempo presente, como se estivesse sendo contado para alguém, com os detalhes que são importantes para a compreensão geral. A apresentação também dos personagens, as situações que eles enfrentam, tudo com começo, meio e fim. E agora, o roteiro. No roteiro é onde se abrem as cenas. Indica-se a cena passa de dia ou de noite, qual o local, se é externa ou interna, e os diálogos. Serve também de instrumento de trabalho para cada pessoa da equipe que lê o roteiro. O roteirista Hilton Lacerda, de filmes como Baile Perfumado e Tatuagem, ele fala uma coisa muito legal. Eu vou ler aqui para vocês. É importante que o roteirista saiba exatamente o que ele quer dizer com as frases que escolheu, porque este é um dado facilitador para o ator e, ao mesmo tempo, enriquecedor para o processo da escrita. O que ele quer dizer? Que muitas vezes o diálogo é construído junto com o ator, porque o ator sente o personagem e vai trazendo as formas de dizer aquilo que o roteirista escreveu. E aí, às vezes, por exemplo, o Hilton Lacerda, ele é nordestino, ele está escrevendo um personagem que é gaúcho, e aí ele tem que saber como é que um gaúcho fala, né? Ainda mais nesse país continental que nós temos, né? De muitas diferenças. Então, quando ele está ali, já fazendo uma primeira leitura, às vezes, do texto com esse ator, ele já traz elementos, né, dessa fala. Então, isso também é legal. Aqui segue um exemplo de um trecho do roteiro do filme Doido Lelé. É um curta-metragem premiado
da cineasta, que também assina o roteiro, Ceci Alves. Eu pedi para ela esse roteiro porque eu estava em busca de roteiros baianos que vocês pudessem ver o roteiro e que tivesse o filme no YouTube, para vocês compararem, ler o roteiro e ver como ficou o filme. Meu filho, quando você vai desistir? Eu tô mostrando assim, um pedacinho de uma formatação de roteiro. No roteiro inteiro, vocês vão perceber melhor. Mas assim, ó, cena 3, teatro, interior, noite. Então, a cena se passa dentro de um teatro, no interior do teatro e é de noite. Coxia é o lugar de onde o personagem está. O garoto se apruma, nervoso e com gestos rápidos. Passa a mão no cabelo pinchaim, engomalinado, e ajeita a gravata surrada. Engomalinado, essa palavra que eu tenho uma certa dificuldade para falar, é aquelas gomas que se colocavam no cabelo assim lá na década de 60, 50, 60. Palco. Caetano entra tímido. O apresentador balança a cabeça. Consternado. O povo ri. Ele se aproxima do menino, o abraça e diz em tom de chacota. Apresentador, que é quem vai falar. Meu filho, quando você vai desistir? Então essa pequena cena, inicialmente tá dizendo como a cena se passa, como é a cena, e ali tem o apresentador falando. Você percebe também características assim, né? O povo rindo, o menino tímido. Então é isso que o roteiro ele traz também, né? Ele também traz ele vai te dando as pistas de como é o personagem, de como é o lugar e os diálogos. Então esse é um pedacinho. E eu vou começar a encerrar. E assim a gente termina essa primeira aula. Espero que gostem e aproveitem. Existem muitas técnicas para escrever roteiro de ficção, inúmeros manuais, como apurar essa técnica. E isso é uma coisa que com o tempo você vai aprendendo a formatar. Por isso que eu acho que quem está começando, que quer escrever uma história, o mais importante é você pensar naquilo que eu falei lá no início. Primeiramente, pensar lá no início, porque com o tempo, quanto mais você vai escrevendo, você vai apurando essa técnica. E estudando e assistindo os filmes, certo? E eu aqui só estou fazendo uma introdução. Eu vou deixar alguns PDFs de livros sobre o assunto, alguns textos, mas eu sempre digo, pensar na história e para onde essa história vai, para onde esses personagens vão caminhar, inicialmente, é o mais importante. E para a próxima aula, eu faço uma provocação, uma pergunta. Será que o documentário, ele precisa de roteiro? Porque todo mundo falou, o documentário é real? Será que é real? Precisa de roteiro? Então, pensem, reflitam e a resposta na próxima aula. Eu espero vocês e até lá. Um abraço a todas e todos.